Continuando aí, sétimo ano, página 84 agora, tá? Vamos falar sobre os corpos redondos. Estávamos falando antes sobre os prismas e as pirâmides, que são poliedros, tá? Todas as faces planas. Os corpos redondos, eles têm pelo menos uma face arredondada. E aí na apostila te traz 3 exemplos de corpos redondos, ó. O cilindro, ele pode ser reto ou oblíquo, né? Quando tem aquela inclinação. Eu tenho o cone, também pode ser oblíquo ou reto. E eu tenho a esfera. Aqui, ó, em minhas mãos eu tenho os sólidos para a gente dar uma olhada, ó. O cone, né? Tem uma base, uma face plana, mas a face lateral é arredondada, né? Se colocado sobre uma superfície inclinada, ele é capaz de rolar. Nós temos o cilindro, ele tem 2 faces planas, né? E o contorno dele aqui, ó, a face lateral dele é arredondada. E nós temos a esfera. A esfera tem uma única superfície, né? Que não é plana, é arredondada, tá? E aqui no final da apostila, não sei se vocês leram a curiosidade, né? Porque a gente fala tanto de caneta esferográfica, não é verdade? Às vezes até vem pedindo lá na lista de material. E aí ela recebe esse nome porque na pontinha dela você tem aí uma esfera, né? Daí, se deixar cair, é onde amassa a pontinha aí da caneta e ela fica falhando, não é assim? Depois você observa se a sua caneta é esferográfica, se tem uma esfera aí na pontinha quando você vai escrever. É muito miudinha, né? Mas a gente consegue ver. Na página 85 da apostila, pede para vocês uma atividade em dupla, né? O número 23. Então, você podia ter trocado informações aí com seu colega, né? Mensagens aí, uma ligação para vocês completarem juntos. Se não, você ia lembrar também para conseguir completar. Diz assim, ó, procure se lembrar de vários objetos que têm a forma parecida com a de um cilindro, com a de um cone e de uma esfera. Então, aí você vai escrever. Ó, por exemplo, o cilindro, eu posso pensar numa lata de ervilha, num rolo de papel, né? O cone, eu posso pensar na casquinha de sorvete, eu posso pensar também naquele cone de sinalização, né, de trânsito aí. Eu posso pensar também naquele chapéu de festa infantil, né? E a esfera, eu posso pensar numa bolinha de gude, eu posso pensar no globo terrestre, né? Então você vai pensar aí alguns objetos que têm a forma parecida com esses sólidos e vai escrever no número 23, tá legal? E no número 24, na sua opinião, dentro do que a gente está falando, do que você leu, por que essas formas espaciais aí recebem o nome de corpos redondos? Aí você vai dizer o porquê, né? Provavelmente você vai se lembrar que é porque elas são capazes de rolar, porque elas têm superfícies arredondadas. Número 25 agora, diz assim, indique pelo menos 2 diferenças entre os poliedros e os corpos redondos. Aí eu escolhi esse aqui, ó. Os poliedros, né? Poderia ser esse, poderia ser uma pirâmide, tá? Que é poliedro também. Mas escolhi um poliedro e um prisma, sendo um prisma aí, faces laterais formadas por paralelogramos. E um corpo redondo, eu escolhi o cone. Aí eu tenho que colocar aí pelo menos 2 diferenças, tá? Então você pode, olhando aí para eles, escrever, por exemplo, que o poliedro é formado apenas por faces planas, faces retas, certo? Já o corpo redondo é formado por face também arredondada. Ele tem uma face plana, mas ele tem face arredondada. Uma outra diferença também é que os poliedros, eles não rolam. E o corpo redondo, ó, colocado sobre uma superfície aí, inclinada, ele é capaz de rolar. Número 26 agora, da página 85. Diz assim, escreva uma semelhança e uma diferença, tá?
Letra A, entre um prisma e um cilindro. Então, eu escolhi um prisma aqui, lembrando que prisma, ó, faces planas, é poliedro, e faces laterais formadas por paralelogramos, né? Nesse caso aqui são retângulos, e um cilindro, um corpo redondo. Então, quando ele pede uma semelhança e uma diferença, eu já posso colocar aqui, ó, que a semelhança seria que o cilindro, ele tem duas faces, certo? Aqui, ó, duas faces planas. E o outro, o prisma, também tem duas faces planas. Então, aí é uma semelhança, tá? A diferença é que o prisma tem todas as suas faces planas. E já o cilindro não. Ele tem face não plana, face arredondada, tá? Então, uma diferença e uma semelhança. Depois, na letra B, ele pede para você também escrever uma semelhança e uma diferença entre uma pirâmide e um cone. Tá aqui, ó, a minha pirâmide e o meu cone. A semelhança, eu posso colocar que tanto a pirâmide quanto o cone, eles possuem apenas uma base, tá vendo? Uma parte de apoio, ó. Aqui é a base quadrada, aqui eu tenho uma outra base plana, né? É formada por um círculo. Então, tanto um quanto o outro tem apenas uma base. E a diferença é que eu posso colocar aqui, ó, que a minha pirâmide, todas as suas faces são planas. E o meu cilindro, ele tem face não plana, face arredondada. Tá legal? Aí a letra C, da página 86, né, do número 26, dizia assim, para você escrever uma semelhança e uma diferença entre um cone e um cilindro, tá? Vou começar pela semelhança. Se você olhar, o que ele tem de semelhante aqui, ó, todos dois têm faces não planas, têm faces arredondadas, né? Todos dois, tanto o cone quanto o cilindro, são corpos redondos, certo? E a diferença que a gente pode colocar aí, talvez você tenha colocado outro, e aí se você ficar com dúvida da sua resposta, você me manda a foto, né? Para eu poder estar lendo para conferir com você. A diferença é que eu posso colocar aqui o cone, ele tem apenas uma base, tá? Uma parte aí de apoio. E já o cilindro, ó, eu tenho duas bases. Então, aí, semelhança, eles são corpos redondos, têm faces arredondadas, né? Uma face arredondada aí. E uma diferença aí entre eles, o cilindro tem duas bases e o cone tem apenas uma. Número 27 agora, tá? Tem um plano aqui, ó, na horizontal eu tenho a origem, que é o zero, à direita estão os inteiros positivos, né? Os naturais aí. À esquerda eu tenho os inteiros negativos. Aqui na vertical eu também tenho a minha origem aqui, ó. Acima estão os inteiros, né? Os naturais, os positivos. Abaixo estão os inteiros negativos, tá? Então a gente vai brincar aqui de localização. Quem já brincou de batalha naval vai logo lembrar como que a gente vai fazer isso aqui. Você tinha que localizar cada um desses sólidos que estavam aqui, ó. E aí a gente vai fazer a localização de acordo com a numeração. Lembrando que sempre eu vou falar os números que estão deitados aqui, ó, na horizontal, tá? E em segundo eu vou falar os números que estão na vertical, em pé. Certo? Aí aqui já tinha o primeiro, ó, o sólido geométrico, o paralelepípedo. Paralelepípedo, a localização dele é o -1 e o 2, tá? A vírgula separa um número do outro, o que tá aqui na horizontal do que tá na vertical. Então, eu vou olhar aqui, ó, na horizontal, -1, tá aqui. Agora, na vertical, eu ando 2 unidades, então eu vou subir, ó, uma, duas. Olha aqui, então esse aqui é o meu paralelepípedo, tá? Aí agora eu vou localizar o cone. Você vai procurar o cone aqui no seu plano, tá? Na sua representação. Olha, achei o cone, ele tá aqui. Então a primeira coisa que eu vou ver é a numeração que tá aqui na horizontal, na direção do cone. Esbarrei de novo aqui. Então eu tenho aqui, ó, o número 3. Agora eu vou olhar aqui, ó,
Na vertical, em pé, o cone está na direção do 1. Então, eu vou colocar a localização aqui do cone, ó. O cone, então, a localização dele vai ser 3 e 1. Aí, eu coloco entre parênteses, né? E para separar aí um número do outro, eu coloco a vírgula, tá? No outro, você já tem a localização, te pergunta qual é a forma. Vamos lá, menos 2 e menos 1. Menos 2 na horizontal e menos 1 na vertical. Então, eu desço. Menos 2, desci uma unidade, eu tenho aqui o cubo, tá? Então, vocês vão escrever aí, vou escrever maior aqui, que é o cubo. Agora, a pirâmide de base triangular. Pirâmide, tá vendo que tem duas? Então, triangular é essa aqui. Nós vamos colocar a localização dela, ó. Primeiro na horizontal, ela tá no sentido negativo 2 unidades. Depois na vertical, você desce 3 unidades. Então, a localização dela vai ser o menos 2 e o menos 3. Depois eu quero qual é o sólido que está nessa localização aqui, ó. 1 e menos 1. 1 horizontal, menos 1 na vertical. Olha quem é. Esse aqui em azul é o cilindro. Então, você vai escrever aí, que é o cilindro, tá? E a outra aqui, ó, pirâmide de base prisma, né? De base triangular, tô vendo ele aqui, ó, prisma de base triangular. Primeiro na horizontal, 1, 2 unidades aqui, depois eu subo 1 unidade. Então, a localização dele é menos 2 e 1, tá? Então, você vai escrever aqui, menos 2 e 1. E o outro aí, eu tenho uma pirâmide de base retangular. Olha ela aqui. Vamos lá, primeiro na horizontal. Ela está na direção do 2. E na vertical, ela está na direção do menos 3. 2 e menos 3. Então, você vai escrever aí. 2 e menos 3 é a localização dela. E o último, quem está aqui com localização 1 e 2, ó. Na horizontal, 1. Na vertical, sobe 2 unidades. 1 e 2 é a esfera. Então, você vai escrever aí no seu espacinho que é a esfera, o sólido geométrico. Página 87 agora, número 28, diz assim: Beatriz está limpando seu porta-lápis de vidro que tem a forma de um prisma octogonal. Quantas faces Beatriz tem que limpar, né? Quando você pensar em um prisma de base octogonal, você está pensando em um polígono, né? Em uma forma geométrica que a base dele tem 8 lados, certo? E aí, se você tem 8 lados na base, vão subir 8 faces laterais, certo? Eu não tenho um octogonal aqui, mas eu tenho um, ó, hexagonal, ó. 2, 4, 6. Se tem 6 lados na base, sobem aqui, ó, 6 lados de face lateral. A mesma coisa acontece com o de 8. Se eu tenho 8 faces aí, no polígono de 8 faces na base, vão subir 8 faces laterais. Então, você tem 8 faces laterais, com mais uma face que é a base, você vai ter 9 faces aí, que é o que Beatriz vai estar limpando. Lembrando que ele fala que é um porta-lápis, então eu não conto aí com tampa, né? Ele fica aberto. Número 29 agora. Diz assim, ó, que a Rose fabrica potes de geleia que tem a forma de um prisma decagonal. Deca, 10, tá? Então, é um prisma, base aí de 10 lados. Cada face do pote é feito por um único pedaço de vidro, inclusive a tampa. De quantos pedaços de vidro ela necessita para fazer 12 potes? Vamos pensar, se você tem 10 aí, um prisma, né, que a base tem 10 lados, então você vai ter 10 faces laterais, certo? Como é um pote, você vai ter mais uma face aí na base e mais uma face que vai ser a tampa. Você vai ter 2 bases. Então, eu tenho 10 faces laterais com mais 2, eu vou ter
12 faces aí nesse prisma. Como ela vai fazer 12 potes, então, 12 potes não, 10 potes, né? Então, eu vou fazer 12 vezes 10. E isso vai dar, né, 120 pedaços aí, é a nossa resposta. Número 30, diz que a Flávia quer construir um aquário, né? E tem uma representação aí na apostila. E fala que ela vedou todos os encontros de 2 peças de vidro com massa e um pedaço de alumínio. Quantos pedaços de alumínio, então, ela utilizou? Se você parar para pensar, nesses pedaços aí que ela fez, nessa junção aí, nada mais é do que as arestas. E se você observou bem, você está falando aí de um aquário com base hexagonal. Então, eu tenho 6 arestas na base, eu tenho mais 6 na parte de cima e eu tenho 6 arestas aí na lateral aí desse aquário, certo? Então, eu tenho 6 vezes o 3, eu tenho 18. Ela precisou de 18 pedaços. E no número 31, diz aí que o Euclides, ele vai cortar, né, uma peça de madeira e construir uma pirâmide. Qual é a pirâmide que ele pode fazer se ele quer usar o menor número, ele quer a menor quantidade de faces possível, né? Então, aí você vai pensar que ele vai construir aquela pirâmide que nós dizemos que ela é especial. Menor número de faces aí, quantidade. A face vai ter 3 lados, né? Porque não é possível fazer uma pirâmide com menos de 3 lados aí na base. Então, ela vai ter 3 lados aqui na base, né? Um triângulo, 3 faces laterais, e aí vai ser a pirâmide de base triangular. Vocês vão escrever aí. Pirâmide de base triangular, tá? Então é isso, 7º ano. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se tiver ficado alguma dúvida com relação à correção, o que vocês escreveram, vocês me mandam a mensagem, tirem a foto da parte específica da apostila para eu poder estar lendo, tá bom? Não deixem de fazer a autocorreção. Já dissemos, né, o quanto isso é importante, que vocês tenham o material completo e também corrigido. Tô com muita saudade de vocês, tá bom? Espero que em breve a gente possa estar juntos novamente. Um grande beijo.